O problema financeiro das lojas americanas pode ser muito pior do que parece, e talvez o Estado tenha um dedinho nessa história. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O caso das lojas americanas dispensa maiores apresentações, está em toda a mídia por aí. Mas faremos um breve resumo do ocorrido e também das mais recentes desdobramentos do caso. No dia 11 de janeiro, as lojas americanas publicaram um dado relevante ao mercado em que afirmavam ter detectado inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões de reais em seus balanços, afirmando também que não era possível mensurar naquele momento os impactos dessas inconsistências na saúde financeira da empresa. Mas, no mesmo aviso, para piorar a situação, também comunicavam o desligamento do diretor-presidente, o Sérgio Rial, e do diretor de Relações com Investidores, o André Covre, meros 9 dias após ambos terem sido empossados no cargo. É desnecessário dizer que os impactos dessas revelações no mercado financeiro foram grandes. No dia seguinte, as ações das lojas americanas na Bolsa de Valores derreteram, e o valor de mercado da companhia no final do pregão diminuiu 6 vezes em relação ao valor do dia anterior. Logo no dia seguinte, no dia 13 de janeiro, porém, as lojas americanas acionaram a justiça por meio de uma medida cautelar, solicitando o congelamento de cobranças de dívidas até que a empresa apresentasse um plano de recuperação judicial. Pedido esse que foi prontamente acatado pela Justiça Estatal. Novas informações trazidas pela companhia davam conta que o rombo em suas contas, na verdade, estava próximo dos 40 bilhões de reais. Em outras palavras, em apenas 3 dias, a realidade das lojas americanas passou da normalidade para a iminência de um pedido de recuperação judicial. Porém, a coisa não parou por aí, e recentemente um dos credores das lojas americanas, o banco BTG Pactual, entrou com uma petição na justiça contra a empresa, na qual podemos ler a seguinte definição do caso: é o fraudador pedindo às barras da justiça proteção contra sua própria fraude. E o que o banco alega, tendo o apoio de vários outros credores da empresa naturalmente, é que o pedido de recuperação judicial da companhia tem o único objetivo de evitar que seus credores recuperem os valores comprometidos naquilo que o BTG classificou como a maior fraude contábil que se tem notícia no país. Também foram descobertas algumas atividades anormais na Bolsa de Valores no fechamento do último pregão, antes do anúncio do fato relevante das lojas americanas, nas quais um grande volume de opções de compra e venda de ações da empresa foram negociadas. As operações foram feitas poucos minutos antes do fechamento do pregão e mostraram-se altamente lucrativas já no dia seguinte, quando as ações da empresa despencaram quase 80%. Especialistas estimam que o lucro dessas operações tenha ficado entre 5 e 40 milhões de reais. Essa situação representaria um caso óbvio de insider trading, ou seja, uma operação em bolsa de valores feita por pessoa que sabia de um fato relevante que ainda não havia sido comunicado ao mercado e utilizaram-se desta informação para lucrar. Some-se a essa desconfiança o fato de que diversos diretores das lojas americanas vinham liquidando suas posições de ações da empresa nos últimos meses, sendo que o valor dessas operações ultrapassa os 200 milhões de reais do segundo semestre de 2022 para cá apenas. Apesar disso, a Justiça negou imediatamente o pedido do BTG Pactual. O grau de equívoco contábil observado no caso das lojas americanas nos faz questionar se isso realmente se trata de um erro. Os indícios de vendas de ações e compra de opções, somados também a uma tentativa de saque de 800 milhões de reais em investimentos por parte das lojas americanas, conforme relatado pelo BTG Pactual, apontam para a possibilidade de que o buraco seja um pouco mais embaixo nesse caso, e que talvez o pedido de recuperação judicial da empresa não seja nada além de uma tentativa de ganhar tempo às custas dos credores. Mas se a coisa é tão escancarada assim, por que a Justiça Estatal achou por bem conceder a suspensão da dívida das americanas tão rápido e negou com tanta celeridade o pedido de suspensão dessa decisão protocolado pelo BTG Pactual? O fato é que, em 2014, durante o governo da mulher sapiens, a Dilma Rousseff, as lojas americanas receberam um nada modesto financiamento por parte do BNDES, num total de 1,2 bilhão de reais,
a serem utilizados na abertura de novas lojas e na reforma de algumas unidades. Na verdade, o BNDES é hoje um dos grandes credores das lojas americanas e estima-se que o valor a ser pago ao Banco de Desenvolvimento por parte da varejista é superior até à dívida junto ao BTG Pactual, ou seja, o banco estatal também está na lista dos credores das americanas. O grande nome por trás das lojas americanas é o mega empresário Jorge Paulo Lima, dono de diversas outras empresas, muitas das quais em parceria com outros dois nomes muito conhecidos no empreendedorismo do Brasil, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, que são os maiores sócios nas americanas junto com Lima. Os três também são donos da Ambev, outra empresa que recebeu um generoso financiamento por parte do BNDES, estimado em mais de 4 bilhões de reais. Curiosamente, a Ambev foi uma das maiores doadoras para a campanha da Dilma em 2014, despejando nada menos que 4 milhões de reais na campanha. Se isso tem ou não ligação com os financiamentos recebidos pelas empresas do Lima e a companhia no mesmo período, fica a critério de cada um especular, embora seja fato que na política uma mão sempre lava a outra. O trio formado por Sicupira, Telles e Lima já esteve às voltas no passado com outros casos de contabilidade duvidosa em empresas em que estavam envolvidos. Em 2015, os resultados contábeis da América Latina Logística, a ALL, precisaram ser revistos porque a empresa classificou uma série de despesas de forma indevida, aumentando artificialmente o seu lucro nos balanços contábeis. O mesmo aconteceu com a empresa Kraft Heinz, na qual os três empresários brasileiros eram sócios do famoso bilionário americano Warren Buffett. No caso da empresa americana, as fraudes contábeis renderam uma multa de 62 milhões de dólares junto à SEC. Em ambos os casos, os problemas no balanço patrimonial eram similares aos relatados recentemente pelas lojas americanas. No começo do ano passado, Lima havia afirmado que o Brasil em breve teria um novo presidente, um comentário que foi encarado como uma evidente apoio à candidatura do Lula. Alguns meses depois, o PT, de fato, voltou ao poder, enquanto as lojas americanas abriram a caixa preta do seu balanço patrimonial para o mercado. E, ao que tudo indica, o Estado brasileiro está muito interessado em colaborar com essa companhia varejista, em detrimento dos seus credores, pois, ao contrário do que é propagado pela esquerda, o Partido dos Trabalhadores está mais aliado de grandes empresários do que preocupado com os trabalhadores em si. Embora a recente notícia de que o BNDES estaria disposto a injetar mais 1,5 bilhão nas lojas americanas seja falso, ou melhor, seja uma confusão com o financiamento feito muitos anos atrás, o fato é que durante décadas o Estado sempre agiu em favor de grandes conglomerados econômicos, como nas diversas empresas do Grupo Lima. No caso do varejo, inclusive, os governos petistas se mostraram bastante interessados em promover suas atividades. E, de fato, em 2013, o governo Dilma concedeu uma linha de crédito nada modesta de 17 bilhões de reais para beneficiários do Bolsa Família, a serem gastos em lojas de varejistas. Uma atitude que foi muito elogiada por Luísa Trajano, a dona da Magazine Luiza e amiga também de longa data dos governos petistas. A propaganda estatal diz que o Estado existe, dentre outras coisas, para proteger os trabalhadores e pequenos empresários e corrigir as injustiças sociais que supostamente beneficiam os mais ricos. Porém, o que nós vemos na prática é que o Estado está articulando com mega empresários corporativistas na formação de um sistema que se retroalimenta. O Estado privilegia grandes grupos econômicos, despejando bilhões em financiamento nessas empresas e criando barreiras à entrada de novos concorrentes. As empresas, por sua vez, abastecem as campanhas políticas com generosas doações. No caminho ficam inúmeras fraudes financeiras protegidas pela máquina estatal, às custas de todos os demais prejudicados. Porém, ainda existe um ponto nessa história a ser analisado sob a ótica libertária: a questão da recuperação judicial. Numa sociedade libertária, onde não existisse um Estado coercitivo e onde todas as relações fossem pactuadas de forma livre entre as partes, existiria algum mecanismo como a recuperação judicial prevista no orçamento jurídico brasileiro?
E a resposta provavelmente é sim, por diversos motivos. Essa recuperação seria boa para os acionistas da empresa, para os seus colaboradores e principalmente para os seus credores. A falência de uma empresa é prejudicial para todo mundo, inclusive para aqueles indivíduos que possuem valores a receber dessa empresa. Se ela quebrar, todos ficam no prejuízo. Então, é interessante para todas as partes que a empresa que esteja numa situação econômica delicada consiga algum tempo para respirar, para que coloque a casa em ordem e volte à normalidade de suas atividades, porque isso permitiria a essa empresa quitar suas dívidas em algum momento do futuro. Para os credores, é melhor dar uma segunda chance para a empresa com a possibilidade de recuperar parte dos valores devidos futuramente, do que condenar a empresa no presente à falência e ficar sem receber nada. Caso a empresa não consiga se reerguer durante o período de recuperação, então aí sim a falência será decretada. E para que esse mecanismo funcione, não há necessidade de um Estado coercitivo por trás desse processo. Por ser algo vantajoso para todos os envolvidos, estes tendem a resolver a situação por meio de contratos privados, que prevejam a suspensão do pagamento de dívidas enquanto a empresa executa seu programa de reestruturação. Sendo algo acordado livremente entre as partes, não existem motivos para acreditar que a recuperação judicial não seja benéfica para todos os envolvidos. No caso de uma recuperação judicial tutelada pelo Estado, porém, como até pode ser o caso das lojas americanas, sempre teremos a desconfiança de que alguém, provavelmente, está sendo prejudicado nessa história. E como sempre, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário, narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!